Muito bem, pessoal. Uma boa noite mais uma vez para quem está chegando. A gente vai iniciar então o nosso tema, trazendo uma reflexão hoje que está inspirada numa palestra do guia que chama O Desejo de Felicidade e o Desejo de Infelicidade. E nessa palestra eu dei o nome As Exigências da Criança Interior. Disso que a gente vai falar. Vou estar desativando aqui o comentário. No final eu ativo de novo, senão eu me disperso. Então, primeiro, a gente pode situar um pouco no que significa criança interior. Às vezes a gente ouve esse termo, né, um termo que foi usado para poder estar identificando uma dimensão da personalidade humana, uma dimensão infantil. Isso é uma metáfora, e é uma metáfora que ela tem um sentido muito rico, porque nós vivemos muitas situações na nossa infância onde a gente não se lembra. Essa semana eu encontrei no Facebook, me encontraram na verdade, e aí a gente foi buscando encontrar pessoas do meu segundo ano, né? Segundo ano, eu era 18 anos, 17 anos, 18 anos. E a gente encontrou, reunimos lá algumas pessoas e começamos a conversar. E eles contando casos, e a gente, cada um lembrando de casos, e a gente não lembrava de muitas coisas. Você lembra disso? Você lembra de fulano? Fulano era da nossa sala? Era. A gente não lembrava, com 18 anos. Imagina, a gente falava, vamos combinar, vamos fazer um encontro para ver se a gente, né, renova as lembranças. Alguns tinham fotos, aquele saudosismo, aquela coisa, aquela alegria. Foi muito bom encontrá-los. E com 18 anos a gente não lembra. Imagina as coisas que nos aconteceram com 5 anos, com 4, com 3, com 6, com 7. Tinha até um amigo meu que às vezes brincava assim, poxa, estou me matando aqui por essas meninas, levo no parque, põe no colo, faço isso, e depois elas não vão lembrar de nada, elas vão esquecer tudo. A mais velha eu já falo com ela, você lembra que a gente fez isso? Ela não lembra de nada. Mas está valendo. Você não lembra racionalmente, você não lembra intelectualmente, mas aquilo ali tem um efeito que vai para sempre na personalidade. Assim como os momentos de tensão, os momentos de medo, os momentos de insegurança, os momentos de solidão, de incompreensão. Esses momentos também, eles deixam marcas e que elas ficam sem que a gente entenda. Eu tenho uma pessoa que eu trabalho com ela há muitos anos, ela fala assim, meu Deus, Matheus, não tem motivo para que eu esteja em depressão. Não tem motivo para que eu esteja tão mal, para que eu esteja tendo essas crises. A minha vida é ótima, olha aqui, olha tudo que eu tenho. Não tem nada hoje que justifique o estresse que ela vive, a dificuldade que ela vive, a tensão que ela vive. Nada do que acontece hoje justifica esse mal-estar. Mas quando a gente se dispõe a olhar para trás, para a relação dela, né, com a mãe, né, pode ser com o pai, nesse momento a gente vai encontrar muitas situações de estresse, muitas situações de sofrimento, né, onde por anos, essa pessoa viveu em estado de hostilidade, em estado de raiva em relação a essa mãe, em estado de desamparo, de incompreensão. Para onde foi tanta raiva dessa menina que não podia expressar aquilo, que não tinha espaço para dizer aquilo? Para onde foi? Isso tudo aparece hoje, muitas vezes, em forma de pânico, em forma de depressão,
de desesperos em variadas ordens, né, e situações. Então, falar da criança interna é falar dessas emoções que ficaram na nossa história e que não puderam ser compreendidas, que não puderam ser plenamente vivenciadas, e isso fica congelado na estrutura da nossa personalidade. De forma que a gente vai para o mundo, se torna adultos, dando conta de um monte de tarefas de adultos, dirigir, escrever, e forma, se profissionalizar, mas em alguns aspectos permanecemos imaturos. E todos nós temos essa dimensão, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. A maioria desesperadamente fica tentando esconder essa imaturidade, porque é uma vergonha, né, mostrar essa imaturidade e essas posturas inadequadas diante da vida. E essas posturas, elas estão refletindo aspectos que não puderam ser acolhidos, que não puderam ser devidamente trabalhados. E todos nós, não é possível que a gente consiga digerir tudo que nos acontece, e tudo que nos afeta, né? Porque a gente tem coisas que passam e beleza, não me afetou, mas tem coisas que nos afetam corporalmente, que cria ali, né, toda uma comoção, que cria toda, né, uma impressão, um impacto emocional. E esses impactos emocionais nem sempre têm lugar de escuta na nossa vida. Como a gente falou ontem, né, na live da comunicação não violenta com o Luiz, muitas vezes na nossa casa não existe esse espaço de expressão, seja porque não há uma disponibilidade para nos escutarmos, ou seja porque não há também uma disponibilidade para que a gente expresse. Uma criança que não tem isso. Então a gente cresce sem essa autorização de viver os sentimentos plenamente, e isso fica de uma forma fechada, né? Gendlin vai chamar isso de aspectos congelados. Esses congelamentos, eles vão seguindo conosco, e em alguns momentos, em algumas situações dos nossos relacionamentos, isso é ativado. Seja um relacionamento com o chefe, um relacionamento com um professor, uma professora, uma figura de autoridade, evoca essas primeiras autoridades, um relacionamento com o presidente, com os presidentes, né? De profundo amor ou de profundo ódio, de profunda devoção, de profundo repúdio, tudo isso, né? Teve um momento que, no meio daquela divisão política, a gente estava num treinamento de constelação familiar e a gente fez um exercício de todo mundo se colocar diante, né, desse representante político que estava sendo afetado, né? Como que ele te afeta. E foi muito claro perceber que diante dele, seja um afeto negativo de ódio ou um afeto positivo, por trás daquilo ali tinha um grande aspecto transferencial também. Por trás de toda a lógica de uma questão racional, né, de uma má administração, não estou dizendo sobre isso, mas do excesso emocional que passa. Esse excesso emocional, ele gera uma cegueira, como uma paixão, né, por um futebol, por uma paixão por uma mulher, uma pessoa, um homem. A gente fica cego sob outros aspectos, né? É nesse teor exagerado que nós estamos falando de um aspecto, né, de transferência. E por trás disso, a relação com os nossos pais, afetando inclusive hoje nossas inclinações políticas, né, ou as nossas formas de lidar com essas questões.
Enfim, o guia vai trazer nessa palestra um pouco da dinâmica dessa criança interna. Como funciona, né? Qual é a lógica das crianças e que depois vão se transformar em crianças internas quando a gente se torna adulto. Primeiro eu vou estar acompanhando aqui com o slide. Pus aqui a carinha da minha filha, brava demais, na capa da nossa apresentação. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: o desejo de felicidade é uma emoção primária. Quer o conceito esteja certo ou errado, verdadeiro ou distorcido. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: toda vez que a gente nasce, toda criança, todo ser humano, nós temos emoções que são primárias e outras que elas são reações. Né? Uma emoção primária, o desejo de felicidade. Em todo ser humano, esse desejo pulsa de querer a felicidade, de querer a realização, de querer experiências que tragam esse contentamento. Isso é essencialmente humano. Todo ser humano tem isso. A questão é que, em alguns momentos, a ideia que eu tenho a respeito de felicidade vai estar tão distorcida e a gente vai entender que muitas pessoas às vezes seguem caminhos tão estranhos, mas se a gente for lá buscar, olhar por trás, tem um desejo de felicidade distorcido. Ele está fazendo algo que em algum momento ele entendeu equivocadamente, né? Seja copiando um pai, copiando uma mãe, ou para provar para um pai, para provar para uma mãe algo do seu valor. Mesmo que equivocadamente, ainda assim é um movimento que o leva a essa realização do que ele acha que é felicidade. Então isso está como um motor que está sempre girando. Nós estamos sempre buscando, né? Se for no olhar de Freud, ele falaria que existe um princípio de prazer, que busca o prazer. Aqui o guia está trazendo um conceito que é um pouco diferente. Não é só um prazer imediato, aquele gozo imediato, mas é um desejo de felicidade, né? De encontrar esse estado de realização plena. E aí, qual é a ideia que o bebê tem sobre felicidade? Olha que interessante. E quem tem filhos, gente, quem tem filhos, né? Hoje, vendo aí a experiência, nós, quem é pai, a gente vai conquistando aí um mestrado, um doutorado, que não entra em currículo nenhum, mas é uma experiência de vida que nos amadurece tanto. Quem é pai, né, ou quem tem sobrinho pequeno, quem fica próximo dessas crianças, porque quando eles crescem perto de nós, a gente acompanha esse desenvolvimento, a gente vai se vendo neles, a gente vai vendo as nossas crianças ali, a gente vai se deparando com essa dinâmica que é nossa, neles. Fora que se forem os nossos mesmo, você ainda vai ver eles te repetindo, eles te imitando, né? Teve uma amiga minha, uma fisioterapeuta que ela cuidava, mas ela era muito brava. E eu falei com ela: olha, tudo bem que você quer que eu faça esse exercício, mas você pode falar diferente, né? Você não precisa falar brava comigo assim, porque não faz sentido, você está muito brava, como se eu estivesse errando, como se eu tivesse... Eu falei brincando com ela, mas é verdade, muito... faz isso, brigando, toda hora brigando. E eu falei com ela: você é brava demais, nossa senhora. Aí ela não percebia que ela era assim. E ela começou a ver que ela falava, de repente ela estava com o dedinho assim, ó. Eu falei: por que você está com esse dedo falando comigo que eu tenho que fazer o abdominal? Você pode falar sem esse dedo, brincando com ela, mas era verdade. Era chato e estava ali o tempo todo. E aí um dia ela, agora que eu vejo, aí teve dia que ela ia, aí ela olhava para o dedo e recolhia o dedo. E assim ela ia se vendo, e teve um dia que ela falou: Mateus, você acredita
que eu cheguei em casa, minha filha de 3 anos com a mão na cintura, olhando para mim, eu quero que você pegue o meu almoço agora. E apontando o dedo da mesma forma que ela, mas eu me vi ali. Essa experiência é maravilhosa. E a gente vai tendo essa chance de acompanhar de novo esses nossos aspectos. E quem tem isso vai vendo isso claramente, porque a gente não lembra disso em nós. Eu não lembro que eu era assim. Isso que eu vou descrever agora. Talvez vocês também não lembrem, mas talvez sua mãe te diga. E talvez você veja isso nesses pequenos. O quê? Qual é a ideia que o bebê tem de felicidade? O bebê pensa, ou a criança, que felicidade é a realização de todos os seus desejos, imediatamente, exatamente da maneira que eu quero. Essa é a ideia que as crianças e que os bebês têm de felicidade. A realização completa e imediata de tudo que eu quero, de todos os meus desejos. E aí a gente vê como isso é visível com as crianças, né? Minha filha, às vezes, ela não suporta escovar o dente porque ela não pode parar de ver o desenho. Nem parar, nem para escovar. Aí vai, chora, vai esperneando, porque interromper aquele prazer insuportável. Tem que ser tudo do jeito dela, na hora que ela quer, o tempo todo. E aí, o que ele vai dizer é o seguinte: enquanto você, independente de você ser adulto, vai subsistir em você, pelo resto da tua vida, um resquício desse desejo infantil, de ser plenamente atendido em tudo no seu tempo. Em graus diferentes, nós vamos ver esses resquícios. As pessoas que têm essa criança mais ativa dentro delas, nesse momento, nessa pandemia, estão surtando. Porque elas estão sendo contrariadas em muitas coisas. Não pode isso, não pode aquilo. Né? Ou pessoas que elas não estão surtando, mas sabe o que elas estão fazendo? Rompendo todas as recomendações, e a gente está vendo, está gerando também uma série de conflitos. Não vou fazer nada, porque eu não suporto ser frustrado, eu não suporto ser contrário, eu não vou parar de andar, não vou parar de correr, não vou para lugar, eu vou. A gente não vê isso, às vezes, né, na nossa própria família, perto de nós, correndo o risco, se expondo ao risco, expondo às vezes familiares a um risco, mas porque eu não aceito, é um resquício dessa rebeldia infantil de não aceitar a contrariedade. Ele continua. O conceito, então existe um conceito errado de felicidade. Esse é um conceito errado de felicidade, mas que já vem, sabe assim, já vem pronto. É humano. Essa raça humana, ela já traz algumas... Eu acho que no futuro, né, do mesmo jeito que a gente foi vendo assim, o cérebro mudando, né, a gente vai desenvolvendo a nossa raça, os humanoides foram desenvolvendo. Nós estamos entrando agora em uma nova era, devagar. Essa nova era a gente vai começar a sentir o gosto dela daqui a uns 300 anos, mas ela vem sendo anunciada. E nessa nova era, né, nós vamos aos poucos sofrendo, né, mutações genéticas, né, que começam internamente, de desenvolvimentos internos, até o momento que a gente dê lugar a uma nova raça humana. Sofreu uma atualização, sabe? O sistema, quando pede uma atualização, nós estamos entrando em colapso e o sistema humano está pedindo uma atualização. Algumas pessoas estão entendendo e estão se atualizando e outras não, continuam funcionando naquele modo medieval. Gente, o que tem de gente funcionando no modo medieval? Se você não me der o que eu quero, eu bato, eu brigo, eu xingo, eu te elimino.
Isso é medieval, isso é primitivo demais. É uma falta de civilidade, de convivência, sabe, de respeito humano. Essa é a nova era, uma era onde a gente vai aprender a se respeitar. A gente não vai ser perfeito, mas a gente vai ter mais respeito, mais cuidado. Então tem algumas pessoas que vão atualizando o seu sistema. Quando uma porcentagem X, não sei qual, mas uma porcentagem X não precisa ser tudo, mas uma porcentagem X tiver atualizado, o planeta vira. Pum, uma nova era se estabelece. E os que não tiverem se atualizando, eles não vão mais ter lugar, né? Eles vão ter lugar em outra escola, mas a escola Terra vai passar de nível. Várias filosofias espiritualistas, né? O Espiritismo e outros tantos, o guia também fala sobre o anúncio dessa nova era. A atualização disso vai gerar um ser humano que ele não tenha essa urgência tão egoísta desde cedo. Mas nós, na nossa raça e nas próximas gerações aqui, nós ainda vamos conviver bastante com isso, de ter essa força, esse clamor egoísta muito forte aqui dentro de nós. Algumas almas já começaram essa atualização, já chega com isso mais arrefecido, e outras ainda vêm com essa urgência muito grande, que é um conceito equivocado de felicidade. Esse conceito, essa ânsia infantil, ela é traduzida assim, palavras do guia: somente se eu puder ter o que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero, poderei ser feliz. Caso contrário, serei infeliz. Isso está incluído, né? A exigência de aprovação, de admiração, de amor absoluto por parte de todos. E se alguém deixar de atender essa exigência, meu mundo desaba. E a gente vê muitas vezes algumas pessoas desabando emocionalmente quando eu não me sinto reconhecido, quando eu não me sinto aprovado, quando eu não me sinto amado, ou quando eu recebo uma crítica, quando eu não recebo um aplauso, né? Quando eu não recebo uma curtida. Eu quero dizer que essa convicção, ela nunca é a convicção intelectual do adulto. O adulto, nós como adultos, a gente não pensa assim. Mas a gente vai ver isso acontecendo desse jeito se a gente começar a observar as nossas reações. Como que a gente reage quando eu me sinto contrariado? Como que eu reajo quando eu não me sinto reconhecido? Como que eu reajo quando eu me sinto desaprovado, criticado? Essas reações é que vão estar dando os indícios desse princípio exigente. Esse é o tema da palestra. Uma criança exigente gritando aqui dentro de nós. Gritando por amor total. Gritando por atenção total. Gritando por satisfação total. É possível isso? Não. Mas essa criança não sabe disso. E como ela não sabe disso, ela ainda clama por isso, e ela vai clamando por isso, né? Eu estou vendo aí, minha filha hoje está indo para 4 anos. E ela clama por isso todo dia, o dia inteiro. Todo dia é uma crise que ela tem quando ela é contrariada. Hoje era assim, tinha um restinho de doce de leite, cada um pegou uma colherzinha de chá, e ela pegou uma colherzinha de chá. Quando ela comeu e viu que acabou, pronto. É um choro, gente, tão sentido, me corta o coração, porque parece que ela está morrendo. Então falou, o mundo desaba, o mundo da criança desaba. É uma dor tão profunda. Eu falo, meu Deus, coitado, o que aconteceu? Acabou o doce de leite, só tinha uma colherzinha para mim, não tem mais. Chorava, pegava no corpo. Depois a gente compra mais, mas eu não quero depois. Depois o quê? É agora. Eu quero agora. É uma urgência. E aí ela desaba no choro. E assim ela vai insistindo,
né? Até o momento que a gente começa a ver que isso não funciona. Ela ainda não entendeu que não funciona. Eu tento falar para ela, eu fico passando para ela um mantra. Filha, ó, vamos de novo com o papai. Nem tudo pode ser do seu jeito. Tem uma hora que é do jeito da titi, tem uma hora que é do jeito do papai, tá? Aí ela olha para mim assim, eu sei que ela não tá me entendendo, que ela não tá me ouvindo, mas eu tô jogando ali uma sementinha. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Ela ainda não quer, ela ainda quer. Teve um dia que eu estava lavando louça com ela, aí eu escutei ela falar com ela mesma. Tudo aqui é meu. Tudo aqui é para mim. O que, filha? Aí ela ficou quietinha. Tudo é meu. Tudo é para mim. Essa é a ideia. Tudo, o mundo existe para me servir. Você existe para me dar tudo que eu quero. Minha mãe existe para me dar tudo que eu quero. Todo mundo existe para mim, para me servir. Olha que tirania. É uma tirania muito inocente e muito bonitinha. Que bom que eles são bonitinhos, porque aí é mais fácil, né, de lidar com essa tirania. Porque senão ia dar muita raiva, pelo amor de Deus. Mas é tão bonitinho que a gente vai, né, relevando e acolhendo. Mas está lá um desejo tirano. E que se ele é atendido, é assim que se constroem monstros. É assim que a gente alimenta, que se ele é atendido o tempo inteiro, se a gente não consegue estabelecer limites para isso, essa pessoa vai para a vida acreditando que tudo tem que ser do jeito dela. E ela vai acreditando que não pode existir lei para ela. E aí ela passa por cima das leis e não quer saber de lei. Ah, mas aqui tem lei, aqui não pode. Não estou nem aí para isso, não estou nem aí para a lei. Se o Congresso estabeleceu isso, se, né, a jurisdição diz isso, eu vou fazer. E se precisar, eu passo por cima, se precisar eu mato, se precisar eu xingo. A gente vê de vez em quando esses egos exagerados, né? Pessoas que talvez foram muito alimentadas nessa vontade egoísta. Nosso desafio é colocar limites com afeto. Limites com afeto. Para que ele entenda que eu estou pondo limite para a atitude, mas eu não deixei de amá-lo. Né? Ele diz assim, o ser subdesenvolvido, ele pensa em termos de branco e preto. Né? É a dualidade mais escancarada. Ele não conhece gradações intermediárias. Ou é tudo do meu jeito, ou então não tem valor. Né? Uma colherzinha só de doce de leite não tem valor. Ou existe felicidade ou infelicidade. Não existe os dois. Não pode existir gradações nessas mentes subdesenvolvidas. Se as coisas acontecerem de acordo com o meu desejo, o mundo é uma beleza. Como é que tá? Ué, tá tudo bem, porque tá de acordo com o meu desejo. Mas se a menor coisa vai contra o meu desejo, vai contra a minha vontade, o mundo já ficou desabado. Então, essa é a ideia do bebê. Quando ele está passando fome, ele esguela com o mundo desabando, porque ele não sabe que aquilo ali, né, vai acabar daqui a pouquinho, que a mãe já está fazendo, já está chegando, o pai está esquentando, o negócio já está chegando. Ele não tem essa ideia. A sensação é que aquilo ali não vai acabar nunca. Então ele esguela, e esse é o desespero de que eu não posso viver um momento de contrariedade, um momento de falta, eu tenho que ter tudo imediatamente. Quando a gente começa a virar adulto, a gente vê que essa expressão tão espontânea que a gente tinha na infância, de, né, minha filha esparrama no chão, onde ela estiver, ela vai esparramar, vai fazer uma pirraça, vai chorar, é muito espontâneo isso. Quando a gente vai adulto, a gente contém a nossa pirraça.
A nossa pirraça vira uma tromba discreta, um disfarce, né? A gente tem vergonha de mostrar essa pirraça, de se jogar no chão e dar o vexame. Tem pessoa que não tem não e mostra mesmo, e faz um barracão. Mas muitos de nós tenta disfarçar isso, porque a gente vai percebendo que isso fica inadequado. É inadequado mostrar, né, tamanha imaturidade, fragilidade, contrariedade. Então, as razões mudam. Apenas as razões mudam. As manifestações externas mudam por um comportamento racional e sensato. Mas isso não prova, palavras do guia, de maneira alguma que a reação interior tenha mudado. É muito fácil disfarçar. Não, tudo bem para você, não vou poder ir hoje não, tudo bem? Não, tudo bem, depois a gente combina, mas nunca mais ligo, não quero mais saber. Começa a falar mal e critica. Quando vê, está criticando, está falando mal da pessoa. É disfarçado, muda a razão, mas está tudo bem, tudo bem. Porque não fazia sentido dizer, não, você não pode desmarcar comigo. Como não? Eu tive um imprevisto. Não, mas você não pode ter imprevisto. Eu tenho que ser atendido em tudo. Não faz sentido dizer isso quando a gente é adulto e a gente começa a entender. Bom, já que não faz sentido, isso precisa ser contido. E a gente vai trazendo isso, mas aqui dentro as reações continuam, por mais que externamente eu mostre uma outra máscara. Aí é que surge a ideia da máscara, a vergonha de demonstrar esses impulsos tão tirânicos, tão exigentes, né? Tão egoístas, que a gente chama aí, né, de imaturos, inferiores. Né? Essa dimensão, sabe o que ela quer? Domínio onipotente. Inquestionável. Essa dimensão, ela quer um lugar especial, bem acima de todos. Eu não esqueço de um exemplo difícil, doloroso, de uma mãe que perdeu um filho e chega para o Chico e fala, Chico, né, eu perdi, isso aconteceu. E aí o Chico olha para ela e fala, filha, isso acontece com muitas mães todos os dias, né? Mas não podia ter acontecido comigo. Essa é a ideia assim, que faz com que esse egoísmo ele fique tão claro. É uma dificuldade de aceitar, porque no fundo existe um princípio, um resquício dessa infantilidade lá dentro que quer ser especial, que quer estar acima de todo. Então comigo isso não pode acontecer, mas acontece com os outros. Antes do Chico dizer isso, para não parecer que ele foi desumano, primeiro ele chorava junto com as mães. Ele pegava na mão dela e os dois choravam juntos ali, em profunda empatia, profunda conexão com aquela dor. E depois disso, depois de acolher, que ele ajudava ela a entender que, olha, é assim, filha, todo dia nós temos aqui. Por quê? A pergunta dele foi essa, estava tentando lembrar. Ele perguntou assim, por que que isso não podia acontecer com você? Se acontece com ela, com aquela outra, por que que com você não podia? Porque você é especial. Só que ele não disse isso não, eu que estou trazendo aqui para a teoria. É porque nós, quando a gente se acha especial, a gente não admite ser contrariado. Não admite isso tudo se rebela em nós, né? Então, o que a gente precisa para poder trabalhar esse aspecto é começar a interpretar as nossas reações. A gente tem essas reações todo dia, toda hora, só que a gente não enxerga isso como esse clamor infantil, egoísta e exigente. A gente não interpreta dessa forma. E aí o guia traz esse símbolo, essa
compreensão, né? Ele vai trazer muita compreensão a respeito da dinâmica do ego, para que a gente possa estar interpretando adequadamente. Olha, essa reação ela não está aí à toa, não. Por trás dela tem uma interpretação equivocada de infelicidade, tem um conceito que você ainda tá identificado a ele. Né? E aí quando a gente vai percebendo isso, tomando contato com isso, ele fala assim, percebam esse bebê dentro de vocês. Percebam essa criança dentro de vocês. Interpretem essas reações e esses sentimentos, que vocês vão descobrir que essas reações continuam existindo em vocês. Mas como esse domínio e essa exigência ela é negada e nós somos censurados por isso, o que acontece é que uma hora, hoje ela ainda acredita que tudo é dela, né? Minha filhinha lá de 3 anos, tudo é dela e tudo é para ela. Mas uma hora ela vai entender, não dá, não vai ter. Meus poderes não funcionam, meus poderes de manipulação, de choro, né? Ela vive querendo ter poderes e ela vai ver que não funciona, que aquilo ali não funciona. Vai ser muito doloroso e é tão doloroso a gente ver que não funcionam os nossos poderes, que aí então a gente cria a maior armadilha de toda a humanidade. Não tem nada hoje que eu vejo capaz de nos fazer sofrer da forma com que essa armadilha faz. Não tem nada que nos martiriza, que nos faz sofrer tanto. Qual armadilha que é essa? Nesse momento, quando eu vejo que não está funcionando, a armadilha é criada. Já que eu não estou conseguindo ter tudo, então eu tenho que ser perfeito para conseguir o que eu quero. E aí é uma outra reação, que também não é consciente, que racionalmente todos vocês podem negar, dizer, não, eu sei que eu não sou perfeito, racionalmente, intelectualmente, mas emocionalmente, essa exigência de ser atendido vira uma exigência agora. Já que eu não consigo ser atendido, o que eu posso fazer para ser atendido? Se eu for perfeito, será que papai vai gostar de mim plenamente? Será que mamãe vai me dar tudo o que eu quero se eu for perfeito? E aí, em uma determinada fase da adolescência, a gente começa a ver algumas filhos buscando essa exigência de perfeição. Ela é muito relativa e a gente vai poder ver que ela é uma exigência de perfeição para cada caso. Por exemplo, se você nasce numa família onde os valores, né, por exemplo, são muito estéticos, uma mãe que preza, nossa, você está desarrumada, você está isso, e coloca muita ênfase na beleza física, pode ser que essa menina cresça com uma constante exigência de ter que estar sempre bonita, de ter que estar sempre bem. Né? Se os valores são cuidado com o lar e com a família, pode ser que cresça aí uma mãe que está sempre achando que ela é insuficiente, exigindo perfeição, ela já trabalha, já cuida de menino, ela já arruma a casa, ela ainda tem que dar conta de um monte de coisa, mas ainda está sempre pouco, ela está sempre se sentindo frustrada. Né? Vira e mexe, a gente vê situações assim, é uma exigência de perfeição ali. Ou se o menino tem ali um pai que tem, né, muito intelectual, pode ser que ele se veja cobrando de si o tempo todo essa intelectualidade, não como um caminho saudável de desenvolvimento. Quando a gente fala nesse perfeccionismo, nós estamos falando aqui de uma exigência desproporcional, porque nunca é suficiente, é uma perfeição distorcida. Porque você buscar se aperfeiçoar é super saudável, mas aí você vai saber que no caminho saudável, o aperfeiçoamento ele é gradativo, é lento e vai acontecer, né, com a prática. O perfeccionismo não aceita que seja amanhã, que seja depois, daqui um tempo, daqui 5 anos você vai ficar bom nisso. Não. Né? Uma vez minha outra filha falou, papai, eu não quero aprender música. Eu quero saber música, aprender, treinar, me deparar com o não sei o tempo inteiro? Não.
Eu quero é saber, eu quero que esteja pronto. Esse é o desejo perfeccionista. Ele quer já estar num lugar sem pagar o preço do desenvolvimento por ele. Eu quero ser melhor. Para quê? Para ser amado, para ser atendido. Aí a gente volta de novo. Só que a gente está buscando aqui uma estratégia doentia, desesperada, para poder continuar atendendo aquela criança. Quem está estudando aí o caminho, as palestras do guia, fala, ai Matheus, eu já cansei de ouvir isso. Outras pessoas que estão chegando agora podem falar, puxa, que bacana, porque é um conceito fundamental que a gente vê muito pouco trabalhado de uma forma tão clara e didática na psicologia. Aqui eu vejo termos aqui que ajudam muito no acompanhamento clínico, né? Se tem algum terapeuta, vai ajudando tanto a gente a ajudar os nossos clientes a observar, ajudar a gente a se ver, mas mesmo aqueles que se julgam mais experientes no caminho, ou que são mais experientes nesse caminho de autoconhecimento, não só que se julgam, que tem já uma estrada. Essas palavras, elas são sempre novas. Elas podem ser sempre novas quando eu estou aberto, quando eu tenho a humildade para poder dizer, olha, isso ainda acontece. Eu já entendi isso, eu já dei passos em direção a isso. Muita coisa hoje já é possível aceitar, mas eu vejo em vários momentos, em algum aspecto, isso ali voltando de novo. Então é sempre oportuno a gente voltar, uma reflexão que está sempre em pauta, mesmo para aqueles que estão mais adiantados nesse caminho de autoconhecimento. Então começa uma frustração que é dupla, né? Eu não consegui o domínio e depois eu também vou ver que eu não vou conseguir ser perfeito. Quando eu chegar e falo, puxa, eu não sei tocar, eu não sei fazer isso que eu queria, eu não sou perfeito. Vai ser a segunda grande frustração. E essas frustrações, elas precisam ser entendidas como falsas culpas. Porque diante dessas frustrações, nós vamos ter duas reações básicas. Uma é culpar o mundo, que não está me dando o que eu quero. Você acredita que eu fui lá e ninguém me entendeu? Você acredita que eu fui lá e fulano falou que não quer mais ficar comigo? E um absurdo. Você acredita que o outro candidato ganhou? Um absurdo. Ou é o mundo que está me causando um mal, ou a dor da frustração de não ter o domínio, de não ser perfeito, faz com que eu me culpe. Essa é uma falsa culpa. A gente fica culpado por não ser perfeito. Olha que absurdo que a gente está envolvido. E muitas das nossas pressões, das nossas tensões, elas vêm dessas falsas culpas, de cobranças exageradas a nosso respeito. A gente desenvolve o que o Gendlin, que é um teórico da psicologia, da filosofia do implícito, que a gente estuda aqui, ele vai chamar o eu crítico. É uma dimensão que está sempre criticando, sempre exigindo, sempre ali batendo, querendo a perfeição. E a culpa é do outro. É muito engraçado ver também minha filha. Eu falo, filha, você derrubou isso? Papai, eu não derrubei, caiu. Aí hoje ela estava escondida embaixo da mesa. Aí minha esposa falou com ela, você está escondendo? Mamãe não gosta que você esconde. Eu não estava escondido, eu só estava embaixo da mesa. Então é muito difícil assumir a responsabilidade. É muito difícil assumir essa responsabilidade. Assumir essa imperfeição, essa incapacidade. E assim, a gente vai criando esse círculo vicioso de exigência para tentar sair dessa frustração. Então, como que a gente chega? Nós já estamos indo para o finalzinho. Como que a gente chega para poder viver essa criança saudável? Teve uma pessoa que mandou uma mensagem e falou, Matheus, e a criança leve? A criança é a fonte de alegria? A gente cantou as musiquinhas aqui para a criança é fonte de alegria, é fonte de prazer, é a inocência pura, é aquele contentamento mais puro. Essa é a criança saudável.
Quando a gente começar a lidar melhor com essas exigências, quando a gente começar a aceitar que eu não tenho que ser atendido em tudo para ser feliz, quando essas exigências começarem a ficar menor, o que vai sobrar é a criança saudável, fazendo festa dentro de nós, se alegrando com as coisas simples, que essa é a maior beleza das crianças. Eu falei aqui do lado terrível delas, porque aí o que nos importa é isso. O nosso caminho aqui, gente, de autoconhecimento, ele passa muito por isso. Para algumas pessoas isso é muito difícil, porque eu falo assim, eu não quero ver o lado ruim, vamos falar das coisas boas. Então, procura outro canal. Esse canal, ele vai fazer igual a gente faz no dentista. Eu não vou no dentista para mostrar para ele meus dentes bonitos. Eu vou para mostrar a cárie, é onde está doendo. Aqui, aí que nós vamos. Onde dói a nossa alma é que precisa de tratamento, que precisa de olhar. E quando a gente olha e começa a compreender melhor, a transformar esses aspectos, o que vai sobrar é a beleza natural do ser, é a pureza amorosa das crianças. É isso que a espontaneidade, que a criança é espontânea. Criança é a coisa mais linda. Às vezes não tem brincadeira. Outro dia eu peguei um montoado de pedras, eu tenho umas pedras, e coloquei ao filho, o que tem aqui, ó? Pedra. Aí eu pus, que legal, papai, as pedras. Aí cada pedra era um personagem. Olha que lindo, tudo vira brincadeira, tudo vira beleza, tudo é uma aventura. Esse é o olhar da criança. É esse olhar que a gente precisa reconquistar para entrar no reino, nesse reino de céus aqui interno. Para isso, essa exigência precisa baixar. Só assim, a força pura, bela, essa alegria mais pura, ela vai poder participar da nossa vida, das nossas relações. Esse é o conceito maduro de felicidade. Caminhando aqui para o fim. Qual é o conceito maduro? Na vida, nós não vamos poder ser felizes sempre. E isso não precisa ser motivo de desespero. A pessoa aceita, num conceito maduro de felicidade, a gente vai aprendendo a aceitar que a vida contém felicidade e infelicidade. Faz parte. Você não é pior por causa disso. Não tem nada errado com você. Você só não pode ser atendido o tempo todo. E aí nós vamos aprendendo a não se desesperar diante dessas situações. A dor, ela deixa de ser algo que precisa ser eliminado imediatamente. Eu posso acolher aquilo e aprender com aquilo e dar mais um passo em direção àquilo. Isso é que vai determinar o nosso crescimento. A capacidade de aceitar o mundo como ele é. E não na utopia do bebê, do mundo ser totalmente de acordo com os meus desejos. Do mundo ser totalmente do meu jeito. E lembrando que a convicção intelectual disso não ajuda em nada. Ela não é um padrão. Assim como o comportamento externo não é um padrão que vai indicar essa saúde interna. Você pode entender isso, dar aula disso, dar doutorado disso. Mas aqui dentro, se ainda tiver essa dimensão, né, isso vai criar tensão e vai tirar a alegria pura de viver, espontânea e simples, de ser quem você é, de viver o que você vive, de aceitar a vida como ela é, de aceitar as pessoas como elas são. Essa é a verdadeira paz, quando a gente aceita. Nem tudo tem que ser do meu jeito para que eu fique bem. E é isso que nos mostra a filosofia mais profunda do cristianismo. O cristianismo está tão mal compreendido, né? Que tem muita gente que fala, não vem falar de evangelho, não vem falar de Jesus, porque está tão mal compreendido. Ele ficou uma extensão dessa exigência, já que eu não posso mandar, então eu vou orar para ver se alguém me dá. Mas, na essência, é essa a ideia. Quando eu digo, seja feita a vontade do Pai, é que eu aceito que a minha vontade não prevaleça sempre. Que prevaleça a vontade
de uma força maior, de uma grande alma, de uma inteligência maior. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui, ativando aqui os comentários. Tem 1 minuto restante. Ganhei muitos corações. Quero dar uma dica muito importante que minha filha, a Maitê, me ensinou. Eu estava lá, eu estava vendo a live do Sérgio Pererê e fiquei batendo o coração, batendo o coração. Live maravilhosa do Sérgio Pererê. Falou, pai, que é isso, batendo o coração? Encosta no coração, deixa o seu dedo aí e sai muito mais coração. Uma chuva de coração, se apertar e segurar, e aí ó que beleza. Então, é a dica dos corações aí. Eu ganhei um monte agora. Eu adoro. Assim é 1 minuto, assim a gente troca e continua seguindo, né, da melhor forma possível. Um beijo para todos, gente. Boa noite a todos. Boa semana. Semana que vem a gente está aqui de novo. Toda semana, toda quinta a gente está com esse estudo. Um beijo.